Bem-vindo, Pedro, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Tudo bem, Renato? Tudo bem, André? E aí, Pedro? Pedro que foi lá dar uma saudação ao Macron e voltou, não foi isso? Dei um abraço neles. Muito bom. Você chegou a pegar o clima da eleição francesa lá? Peguei, estava bem ativo lá, né? Estava bem ativo. Mas fiquei com medo, porque eu não sei se quer dizer, tem um ambiente universitário que eu frequento lá que tinha uma visão que eu achei assim meio. Quer dizer, que era não apoiar. É interessante não apoiar propriamente o Macron, mas ser contra a Le Pen ganhar, né? Mais contra a Le Pen do que a favor do Macron. Mas assim, quando você falava com as pessoas, tem advogados que eu conheço lá, gente de outro ambiente, mais do mundo negocial, aí eu fiquei assustado, porque achei que a Le Pen podia, não digo ganhar, mas que ela estava com apoio significativo. Parece que o resultado demonstrou isso, que ela tem mesmo um apoio significativo, o que é muito ruim, porque, Renato, as posições dela são incrivelmente ruins, assim. E ela usa o Bolsonaro, você sabia, né? Ela fala, não, direita é o Bolsonaro, extrema-direita é o Bolsonaro, nós não. Ela não ela usa o Bolsonaro e agora tem um candidato lá de mais extrema-direita que ela usa bastante também. Nossa. Mas ela tem propostas assim, e é bem um novo fascismo mesmo, porque com argumentos mais contemporâneos do que na época da ascensão na Itália e na Alemanha, e não tanto, acho que com propostas de formar um governo de exceção, mas sim uma prática intensa de medidas de exceção. Uma das coisas, por exemplo, que eu achei peculiar, ela prega lá de proibir a comida kosher, que é a comida judia, né? E alegando crueldade com os animais. Quer dizer, então é um troço interessante. Quer dizer, ela não propõe extinção de comer carne, nada. Ela propõe só o fim da comida kosher, porque diz que essa é cruel com os animais. Então, gente, que loucura! Você tem esse tipo de discurso. Eu não sabia disso, eu fiquei sabendo lá. Eu fiquei estarrecido, assim, conversando com as pessoas de lá, elas me contando. E aí eu fiquei um dia sem dormir lá, eu falei, você quer saber? Eu vou fazer turismo nesse trem aqui. Largar a mão desse negócio de beber vinho e adianta ficar preocupado com o mundo, que o mundo caminha, né? Então, mas de qualquer forma é impressionante. Ela tem esse apoio na sociedade como a francesa. Que queiramos ou não, uma sociedade evoluída, né? Uhum. Que sempre teve esse pé, né, no autoritarismo, né? Você vê que teve o governo de Vichy, que apoiou o nazismo. A sociedade francesa se recusou a rever isso. A realidade é que você não teve uma revisão profunda na sociedade francesa sobre isso, como teve na alemã, né? O De Gaulle não era nenhum grande exemplo de democrata, vamos dizer assim, né? Quer dizer, muito pelo contrário, né? Um traço autoritário. O exército lá, as forças armadas francesas têm, tanto que os brasileiros se inspiram muito neles, tem um traço altamente autoritário, às vezes até intervencionista na política, em certos momentos históricos. Mas é um povo evoluído, é um povo que lê o Ser e o Nada no metrô, você vê assim as pessoas. Então, assim, quer dizer, tem esse lado da sociedade lá, né? Tem uma parcela da sociedade francesa que é extremamente evoluída, e é de surpreender ela ter esse apoio, viu? Porque ela é muito atrasada, é isso que me surpreendeu. Eu imaginei que ela era, que a gente ouve falar aqui no Brasil, não, ela está mais moderada, é mais moderada que o pai. Se aquilo for moderado, nós estamos no alho, assim. É de impressionar, são propostas assim ignorantes, violentas, regressivas, né? Profundamente regredidas até, né? Então é impressionante uma sociedade como a francesa dar esse tipo de votação a uma candidata assim, né? Com certeza. 41,5% dos votos, né? É muito voto, né? 12 milhões de votos contra 17 milhões no. Agora, ela, quer dizer, ela e o pai juntos já deve ser a 7ª eleição. Eu não sei quantas eleições se contar uma reeleição. Quantas que o Mitterrand concorreu lá? Eu não lembro, mas foi uma porrada também. 4, ele ganhou na 4ª. Né? Ele ganhou na 4ª. Porque foi exatamente o que aconteceu do Lula. O Lula usava como exemplo o Mitterrand. Ele falava: o Mitterrand precisou disputar 4 vezes para ganhar. Eu acho que eu vou tentar pelo menos essas 4. Na 4ª ele ganhou. Então, eu acho que essas coisas não pode vacilar, não. E se não é Le Pen, surge outro aí. Já está surgindo forças mais radicais que a Le Pen. Né? O teu candidato...
Fazia 2 anos que eu estava sem ir para lá, mas há 2 anos atrás, a última vez que eu fui, foi antes da pandemia, obviamente. Isso no último dia que eu estava por lá, um dia antes de voltar, explodiram lá uma bomba, 2 bombas numa igreja, numa igreja que chama, nem a mesquita, perdão, é dos judeus aí, numa sinagoga e num cemitério judeu, com símbolo nazista. Tal. Então tem ali a Le Pen é mais moderada face a essa turma de animais, assim, vamos dizer assim. Né? Quer dizer, então ela é mais moderada, mas ela, como proposta, é muito semelhante a Bolsonaro em muita coisa, eu diria, adaptado à realidade deles. Né? E ela tem uma coisa interessante, ela é totalmente contra, é xenófoba, assim, contra qualquer tipo de... Inclusive a favor da criação, que é interessante em termos de barbárie, né? De considerar estrangeiros, ou seja, uma espécie de cidadão de segunda categoria, os descendentes, Renato, que não tenham se incorporado aos valores da nacionalidade francesa. Isso ela defende em comum com esse candidato da extrema, mais extremista que ela. Né? Veja que absurdo. Né? E ela é xenófoba, mas para os franceses ela defende direitos sociais. Você acredita nisso? É diferente de Bolsonaro nisso. Né? Aliás, ele em alguns momentos foi a única voz em favor de alguns direitos sociais. Lá, a esquerda lá eu acho que está muito perdida, essa coisa identitária que deve ser posta, a gente defende, mas está um pouco... Tem uma boa parcela dos candidatos lá só falam disso, quer dizer, não dá para falar só disso. Né? Tem outras questões, né? Então, mas, de qualquer forma, a coisa boa é que o Mélenchon cresceu também, né? Está com uma votação boa, mas não é comparável à força da Le Pen, eu acho. Agora, mais ou menos, né? Porque ele ficou um ponto da Le Pen no primeiro turno, e se tivesse tido os votos, juntando os votos dos outros candidatos, a esquerda fez 30%, 1/3 praticamente da população no primeiro turno, que é um resultado para a esquerda, pelo que eu ouvi. Até o Milton Bly vai vir aqui daqui a pouco. Muito bom, né? É um resultado bom. Agora, a esquerda tradicional lá caiu, você notou? O PS foi dragado, né? O PS e o PC foram dragados mesmo. O PS é surpreendente, né? A Ana Hidalgo ficou em 8º, 7º, com menos de 2%, uma coisa assim assustadora, que é uma prefeita de Paris reeleita, um sucesso de gestão. Mas é que a direita lá ficou muito braba com ela, eu acho, os setores de classe média, assim, eu notei lá, sabe? Por coisas boas que ela fez, né, para variar, não é pelas coisas ruins. Né? Ô Pedro, mas aí eu fiz um comentário, acho que você pegou uma parte do Fala Rovai, sobre essa carta do ministro da Defesa. Às vezes a gente acha melhor nem dar repercussão, mas assim, ao mesmo tempo eu acho uma coisa tão, né, tão fora do que deveria ser um ambiente político democrático, né, Pedro? Eu acho que o problema é até mais complexo que só essa carta, né? É um conjunto de coisas. Primeiro que o Bolsonaro resolve editar esse ato do indulto individual ou graça, né? Do Daniel Silveira. E o problema nele não é a concessão em si do benefício. O presidente da República pode dar esse benefício, né? E o fato dele ser amigo ou partidário do presidente da República não deslegitima ou torna inconstitucional o decreto, não caracteriza desvio de finalidade, a meu ver, por causa da natureza. Ele é um ato político, esse decreto. E eu falo aqui ato político no sentido jurídico da expressão, não no sentido científico-político. Né? Ato político é também chamado de ato de governo, ele é fundado diretamente na Constituição e não na lei, e tem uma ampla margem de discricionariedade, né, de liberdade de estabelecer, e tem um caráter de exercício de soberania direta. Né? Então, é possível, sim, ele... Porque senão você diria que qualquer amigo do presidente ou partidário dele não pode receber indulto. Isso é uma diferenciação no interior da cidadania inadmissível. Então, esse não é o fator fundamental para mim. O que é muito grave, a meu ver, Renato, é o fundamento que ele traz no decreto, e que daí, para mim, torna ele, no mérito, inconstitucional. Já é inconstitucional por ter sido declarada em relação a uma decisão que não foi nem publicada, portanto, uma decisão que ainda não existe para efeito jurídico. Uma decisão só pode existir para efeito jurídico uma vez publicada.
Não é que ela é inválida ou válida, não é esse debate, é se ela existe ou não no mundo jurídico. Então, ele está criando estabelecendo uma graça em torno, a partir de uma decisão que ainda não existe. Então, essa é uma primeira nulidade formal. A segunda, que me parece relevante, é um argumento que, numa reunião de sócios lá do escritório, acho que foi o Vardi que levantou outro dia, muito bem posto, de que essa história de você estabelecer graças ou indultos individuais antes que a decisão esteja sequer publicada, é você substituir a Instituto do Indulto por um HC preventivo dado pelo presidente da República, o que não é da competência dele, né? O indulto tem uma função, o indulto individual ou a graça, de ser um perdão, né? De ser um ato de misericórdia, né? Vamos dizer assim, no sentido humanitário da expressão. Essa que é a função dele. Portanto, tem que haver trânsito em julgado, inclusive, para poder ser concedido o indulto. Enquanto houver ainda a decisão não tiver condições de ser cumprida, a meu ver, não pode haver indulto individual ou graça. Mas o pior é que ela nem existe a decisão ainda, né? Então, o que ele está fazendo, o Bolsonaro, é transformar o indulto no HC preventivo, e indulto não é HC, não é habeas corpus, né? E nem é dele a competência para dar habeas corpus. Então, essa é a situação que nós temos no plano formal. Mas no plano material, o que me preocupou é a fundamentação que ele dá. É muito perigosa a argumentação que ele dá. É o primeiro fundamento do decreto, que é o problema, que acaba sendo o fundamento principal, que é a interpretação dele do que deva ser a liberdade de expressão, ou seja, a interpretação dele da Constituição. E aí é muito vulnerador da Constituição esse fundamento, porque é papel do Supremo Tribunal Federal ser o chamado guardião da Constituição, que nós chamamos no direito, a partir de um conceito que vem do direito alemão, né? Ou seja, cabe ao Supremo ser o intérprete final da Constituição e não ao presidente da República. Quando o presidente faz isso, ele está invadindo uma competência essencial do Supremo e trazendo a ele uma função de controle constitucional, de corte constitucional, que não é própria do Executivo, né? Então, na realidade, ele está se pondo no papel de um poder imperial, moderador, algo do gênero assim, né? Para você ter uma ideia, quem defendeu essa ideia de o chefe do Executivo poder ou dever ser o guardião da Constituição, o intérprete final da Constituição, foi Carl Schmitt, na defesa do que, para ele, era do correr de uma defesa de um dos elementos essenciais do Estado nazista. Carl Schmitt foi o grande pensador do Estado e do direito nazista, né? Perdeu força Carl Schmitt depois de 1933, mas a realidade é que o pensador das bases do Estado nazista foi ele. E é uma proposta extremamente autoritária. Ele achava que o Führer deveria ser o guardião da Constituição e não o judiciário, por uma série de razões, uma ideia fundamental para constituir o nazismo, que é inspirado em Benjamin Constant, veja, um liberal, né? Que é a ideia do chefe do executivo como um poder neutral. Eu não tenho aqui tempo de alongar nisso aí, mas, de qualquer forma, reproduz a visão schmittiana isso, ou seja, a visão mesmo de uma concepção nazista de Estado, né? Não estou dizendo que o Bolsonaro é nazista, mas vamos dizer, tem um traço ali desse tipo de concepção, e que é absolutamente incompatível com a Constituição de 88 e com a democracia constitucional. E isso foi um primeiro movimento. Aí vem os militares do clube militar e apoia esse tipo de decisão, e argumentando em favor da liberdade de expressão. Veja, quando o Gilmar Mendes fez a crítica da participação de oficiais na ativa das Forças Armadas em cargos dirigentes do Ministério da Saúde, produzindo aquela política quase genocida na pandemia... Vocês esquecem disso, né, Pedro? Parece que isso não existiu. As Forças Armadas pediram abertura de inquérito pela Lei de Segurança Nacional contra o Gilmar Mendes. Quer dizer, ou seja, o que essa gente defende, é por isso que nós temos que pegar as palavras aí.
Veja que eles não falam em nenhum momento em defender direito à liberdade de expressão. Eles falam na defesa da liberdade de expressão. Parece algo sutil, não é. Há uma concepção político-autoritária por detrás disso. A ideia de direitos como universalidade vem da Revolução Francesa e significa a ideia de que direitos criam prerrogativas a serem exercidas por todos. E como elas são exercidas por todos, precisa fazer um ajuste para que as prerrogativas de um não invadam do outro. É aquela ideia antiga, você deve lembrar, Rovai, de Locke, por exemplo, do liberdade significar eu ser dono do meu corpo e não poder ser dono do corpo do outro. Eu ser dono do meu corpo implica eu não poder ser dono do corpo do outro, porque todos têm que ser donos dos seus corpos, né? Quando ele fala liberdade de expressão, o que ele está defendendo no fim é a liberdade de opressão. E essa conduta das Forças Armadas mostra isso, ou seja, eu tenho direito de livre expressão, o outro que me critica, não. Essa que é a lógica que está por trás, porque quando você fala em liberdade de expressão, não direito de livre expressão, é uma possibilidade ilimitada. Um sujeito não tem condição de ter um direito de liberdade ilimitado na sociedade. Se ele tiver, isso significa possibilidade dele dominar os corpos dos outros. A minha liberdade é ser dono do meu corpo e dono do corpo dos outros, né? Porque é uma possibilidade ilimitada, sem limites, né? Então, vale quem? Quem é que é o titular dessa liberdade de expressão nesse sentido? Quem tem mais força, né? Quem tem mais força. Então, é a força que vale e não o direito. Por isso é que eles usam a expressão liberdade de expressão e não direito de liberdade de expressão. Eles querem, para eles, uma liberdade absoluta de exprimir tudo o que eles pensam, querem, por mais escatológico que seja, por mais absurdo que sejam as colocações dele, mais agressivas, violentas, eles querem essa liberdade. Não para os demais cidadãos. Porque quando as Forças Armadas sofreram uma crítica correta feita por Gilmar Mendes, absolutamente possível de ser feita, já visto o fato de, na época, termos um general da ativa como ministro da Saúde, o que é algo estranho no mundo democrático. Um general da ativa poder ocupar esse tipo de cargo, né? Então, absolutamente compatível a crítica do ministro Gilmar Mendes, inclusive. Eles propuseram que ele fosse preso, porque é isso que significa pedir um inquérito pela Lei de Segurança Nacional contra ele. Então é o seguinte, quando o outro me critica, ele tem que ser preso. Quando um simpático a nós propõe atos de violência contra uma instituição democrática e contra seres humanos que dirigem essa instituição democrática, ele tem liberdade de expressão. Ele tem liberdade de expressão. Por que ele tem liberdade de expressão, Gilmar Mendes? Não. Porque eles querem emprestar para o Daniel Silveira essa força que significa a própria ideia de estado de exceção, uma força política que se põe acima da Constituição e dos direitos. Então, quando eles defendem a liberdade de expressão, eles estão defendendo uma força política que se põe acima da Constituição e dos direitos. Também a mesma coisa que nós vimos aí no dia seguinte a essa manifestação do Clube Militar do Ives Gandra. Não sei se você viu, foi na Jovem Pan, uma volta ao debate sobre aquele artigo 142. Não, se o Supremo anular o ato do Bolsonaro e o Bolsonaro se recusar a cumprir essa nulidade, vamos dizer assim, nós temos um conflito entre os poderes, tem que chamar as Forças Armadas para intervir, né? Que é essa ideia de que o ato político, o ato de convocação de Forças Armadas sempre é um ato político, ele, por ser altamente, vamos dizer, amplamente discricionário, ele pode ser arbitrário, que é algo absolutamente equivocado. O ato político pode e é altamente, intensamente discricionário, mas não deve ser arbitrário. Não há possibilidade numa democracia constitucional de haver arbitrariedade. A arbitrariedade é estranha à natureza do Estado democrático de direito, né? E o Ives Gandra faz uma interpretação, desculpe, me perdoe, acho que um grande jurista, respeito imensamente, mas uma interpretação muito deficiente cognitivamente em relação a esse dispositivo. A Constituição tem diversos artigos tratando da divisão entre os poderes, de limitações ao poder do Estado pelos direitos, como esses poderes funcionam. Aí, de repente, ela vai propor um poder moderador de forma implícita num artigo isolado? O que é isso, gente? Se ela quisesse propor poder moderador, isso teria que estar expresso
Porque a regra geral da Constituição é tripartição de poderes e independência dos poderes. Cabendo ao Supremo a palavra final quanto à interpretação da Constituição. Não tem problema de interpretação, tem uma atitude picareta, né, por parte da... Mas isso não é novo. Vamos tentar. Eu estou querendo aqui ser um pouco chato com o nosso público. Não, imagina. Mas é porque, assim, nós nas ciências humanas, a única base empírica que nós temos é a história. Qual que é a outra base empírica que você tem para poder tentar fazer o mínimo de diagnóstico do que está acontecendo? É óbvio que, exatamente por ser o elemento histórico, sempre é mais racional a gente falar de necrópsia do que de biópsia nessas coisas de ciências humanas, em geral, né? Porque está vivo é muito mais difícil você ter leitura. Então, a única base que você tem é essa. Um outro elemento que me parece importante no plano histórico Nossa, até esqueci o que eu estava falando, rapaz. Eu estou com a cabeça, acho que é o fuso horário. Dos militares como poder moderador, né? Isso. Esse tipo de posição... Está expresso na Constituição. Interpretação absurda da Constituição não é novo. O nazismo se instaurou assim. Olha que interessante. A ditadura de Hitler é instaurada por uma lei de plenos poderes pós-fogo no Reichstag, numa interpretação também absurda do artigo 48 da Constituição Alemã, que estabelecia o estado de exceção. Só que estabelecia o estado de exceção por termos vagos, né? E Hitler, se aproveitando dessa vaguidade de sentido, estabelece essa interpretação abusiva do artigo 48. Então, isso não é novo na história. Segundo, o que é apontado como o ponto de Arquimedes na mudança do regime da Constituição de Weimar para o nazismo é um caso muito semelhante a esse que nós estamos passando. Se eu não me engano, no estado da Baviera, eu posso estar errado no estado aí, isso quem me alertou foi o Jorge Abud, que me alertou desse caso, e eu fui atrás de dar uma olhada, é chamado processo de Weimar, que o governo federal resolve intervir na Baviera. Eu posso estar errado no nome do estado aí, mas eu acho que é isso. E a Baviera era um centro, assim, vamos dizer, onde tinha muitas forças antinazistas. Aí o governo federal vai intervir. Carl Schmitt é que foi o advogado do governo nessa questão. Né? E na época houve uma conversa na sociedade alemã, um debate público exatamente nesse sentido, inclusive com os conservadores, com esse argumento de não podemos dar milho para bode. Isso é uma estratégia do Hitler. Né? Então, se a gente anular o ato de intervenção, nós vamos estar provocando que ele faça coisas mais graves. E o judiciário acabou entrando nessa e deixou rolar o ato de intervenção sob a alegação, exatamente que muitos falam que em defesa desse indulto, que seria um ato político não controlável pelo Poder Judiciário. Pois a partir dali, dessa concessão que o judiciário fez de considerar o ato de intervenção um ato político não controlável pelo Poder Judiciário, a partir desse momento que a Constituição de Weimar vai sendo definitivamente abandonada e se rumou para a ditadura nazista. Por quê? Porque abriu mão. O fascismo ele é isso, gente. Ele vai ocupando espaço com firmeza e se você não for firme, ele ocupa e ele não media. Bolsonaro não vai mediar. Se o judiciário agora fraquejar, ele vai não só soltar outros indultos, ele vai se considerar livre para produzir qualquer ato político previsto na Constituição, estado de defesa, estado de sítio, sem nenhum critério legal. Aí tem gente que me fala, não, estado de sítio só em estado de guerra. Sim, e quem é que controla? Esse é o caminho, mas pode falar. Não, eu queria perguntar qual que deve ser a resposta do Supremo agora diante da situação. Eu acho que o Supremo tem que anular esse ato, ou por razão formal, que talvez seja o jeito menos assim conflitivo, né? Ou pelo esse mérito que eu falei aqui, não cabe ao presidente da República ser o intérprete final da Constituição. Mas ele vai produzir outro ato de graça aí sem esse fundamento, tudo bem, aí pode. A gente colocar os limites, quer dizer, democracia e direitos é isso, é colocar muros que são intransponíveis. Torturar não pode, é crime. Escravizar não pode, é crime. Você põe muros intransponíveis, é óbvio que alerta disso, né? E com razão. Né? Além de ser um pensador, um grande filósofo político, Bob era um grande jurista. E ele observava isso no campo do direito constitucional. A democracia constitucional coloca muros intransponíveis, é a situação, é a observação dele. Então, ou a gente
opõe a esse fervor autoritário e fascista de Bolsonaro com reflexo nas Forças Armadas um muro intransponível, ou nós vamos ter problema. Esses caras vão cada vez mais e nós temos eleição pela frente. E aí entra com o que você estava falando. Você deslegitimar o judiciário, que é esse o discurso que eles estão querendo produzir, deslegitima a eleição. Porque hoje quem comanda a eleição é o judiciário. É a justiça eleitoral. Entendeu? Então, nós temos que entender. Uma coisa é a crítica ao sistema de justiça. Renato, você deve lembrar, eu fui o primeiro jurista no Brasil, no plano acadêmico e público, a fazer uma crítica ao sistema de justiça, desde lá do caso do Mensalão. Ao sistema de justiça como produtor de medidas de exceção, em vez de ser a fonte do direito. Né? Então, essa crítica que eu chamei de autoritarismo líquido depois, eu faço há muitos anos. Mas é que agora nós temos que entender o que está acontecendo. A estratégia de Bolsonaro de usar um discurso duplo, para quem tiver interesse em entender isso na ascensão do nazismo, tem um livro, não sei se eu posso indicar aqui, né? Claro. Chama Dual State, do Frankel, né? Que é um livro onde ele mostra como o nazismo tinha esse comportamento. Ele era a ordem e, ao mesmo tempo, ele era o antagonismo à ordem, o antissistema. Ele conseguia exercer esse duplo papel. É o que Bolsonaro faz. Ele é a ordem, porque ele é o presidente da República, ele é o governo, mas, ao mesmo tempo, ele se coloca antissistema quando ele faz a crítica ao STF. Só que agora tem uma função operacional também. Deslegitimar o STF não é só produzir, vamos dizer, uma ideia de duplo Estado que fortalece a liderança dele nos seus apoiadores, não é só isso, mas como é deslegitimar o judiciário para deslegitimar o TSE e as eleições. Então, esse negócio para mim, foi muito bem pensado, foi estratégico. Eu também acho. Um sinal disso na tua área que a gente notou, Renato, é que eu participo clandestinamente de grupos de bolsonaristas, ele está acompanhando, né? E eu vi que não deu 10 minutos que o Bolsonaro soltou lá o indulto, já tinha circulando nas redes deles um discurso preparado, até bem fundamentado em alguns aspectos, e muito sedutor para quem ouve, defendendo o indulto. Então, quer dizer, isso foi pensado. Isso é pensado para quê? Para ir atribuindo ao presidente da República uma função soberana. Uma função de produzir atos políticos que possam ser arbitrários, fundados na soberania bruta, ou seja, uma colocação do poder político acima da Constituição e dos direitos. Né? E isso tem uma função agora operacional de deslegitimar as eleições. Nós temos que estar atentos a isso. É isso que eu ia te perguntar, Pedro. Não há eleição sem o comando da justiça. Só o sistema de justiça pode comandar uma eleição, porque ele não, em tese, é imparcial. Né? Então, se você deslegitima o sistema de justiça na cabeça das pessoas, isso vai gerando uma deslegitimação da eleição. E essa é a função dele hoje. Por isso é que a esquerda não pode vacilar. Tem me preocupado a fala de gente de esquerda, alegando que é uma bobagem apoiar o STF. Magia, essa gente está surtada. Né? Não estão entendendo o que está vendo. Nós não estamos em 2002, nós não estamos enfrentando o liberalismo. Nós estamos enfrentando uma nova forma de fascismo. Né? E nós não podemos ter vacilo nisso. A história muda. Eu, que sou talvez o sujeito que no meio jurídico mais critiquei o sistema de justiça brasileiro por mais de 10 anos, tive problema na minha vida por causa disso. Hoje eu estou falando, é o momento de apoiar. A história tem essas coisas. Ela muda, às vezes, de sentido. Momento de apoiar por quê? Porque é uma forma de apoiar as eleições, inclusive. De não permitir que ele deslegitime. Né? Então, esse ataque que ele fez ao Supremo, é isso que foi essa graça, a gente tem que lutar para que seja barrada pelo Supremo e temos que apoiar politicamente o Supremo nessa conduta. Né? E temos que alertar a sociedade de que a democracia está, sim, sob risco. Eu acho que é evidente, nós temos que chamar a sociedade a se mobilizar com um discurso pelo grave problema social que nós atravessamos no Brasil, social e econômico. Mas nós temos também que mobilizar pela questão democrática, que está sob risco, sim. Esse balé todo que nós estamos vendo aí, de tabelinha, parece tabela no futebol, entre Presidência da República e Forças Armadas, é um sinal grave. E em torno, por exemplo, de uma resposta do Ministério da Defesa, Renato, a algo que
que o Barroso não falou. Se você for ver o texto da fala do Barroso, ele não fala em um ataque às Forças Armadas. Né? Ele faz um alerta de que elas podem estar recebendo orientação a agir contra o sistema de justiça. Então, é verdadeiro esse alerta, que a fala do Ministério da Defesa, a mídia está noticiando que foi sob ordem de Bolsonaro. Então, ou seja, nós temos que ter, né, essa cautela, né, uma cautela profunda, e acho que a gente teria que estar agindo como estratégia de pinça. De um lado, agindo institucionalmente, com calma e procedimento institucional. Então, eu, por exemplo, fui um dos caras que subscreveu a petição do PSOL, que é apresentada antes de ontem no Supremo, uma DPF, para declarar inconstitucional esse ato de graça aí, de indulto individual. Muito bem. Pedro, os outros partidos fizeram a mesma coisa, a Rosa Weber e a relatora, temos que aguardar essa tramitação institucional e jurídica. Mas, do outro lado, nós temos que nos mobilizar na política. Nós temos que formar aí brigadas de defesa da democracia, grupos, porque vai sofrer, a democracia vai estar sob ataque. Eu também acho, e concordo primeiro com tudo que você falou aqui, e me preocupa muito, Pedro, o que esse ato pode vir a ser um ensaio de uma tentativa mais abrupta, mais pesada, de conflagrar, né, as ruas, e aí, a partir disso, fazer com que o poder moderador cancele adie as eleições, por exemplo. O Paulo Nogueira já está por aqui, se ele abrir a câmera, eu já o exemplo disso que você falou está na ascensão do nazismo. Primeiro houve esse chamado processo de Weimar, em que o Tribunal Constitucional considerou constitucional a intervenção abusiva no Estado da Baviera, e dali um tempo, ao incêndio no Reichstag, eles interpretam novamente o artigo 48 da Constituição de Weimar de forma absurda e estabelecem o estado de plenos poderes de Hitler, o estado de exceção. Né? Então, isso já houve. E lá o caminho foi exatamente esse. Primeiro, garantir um ato político de menor impacto como intangível pelo judiciário, e, no segundo momento, um ato político de maior impacto. Não estou dizendo que isso vai se reproduzir, a história não se repete, é evidente. Mas o exemplo histórico tem que servir para nós como cautela. Então, não é o problema do benefício que o Daniel Silveira sofreu, foi beneficiado, não é isso. O Bolsonaro pode editar um outro decreto sem esse fundamento aí, tudo bem. O problema é o fundamento e não é uma questão qualquer. Tudo bem, Paulo? Como vai? Oi, Paulo. Bem-vindo, Paulo. Acho que o Paulo está travado aí, Paulo. Tudo bem? Opa, tudo bem, estamos ouvindo. Bom, Paulo. Pedro, tudo bom? Tudo bom. Eu estou ouvindo mal. A gente está com um barulhinho no seu áudio, Paulo. Eu acho que você está digitando, o barulho está atrapalhando. É isso? Não, eu não estou ouvindo vocês. Aumentar o volume? Não sei. Não tem problema, eu acho, porque os meus dois fones de ouvido pararam de funcionar, eu não estou ouvindo bem vocês. Já não estava ouvindo bem o Pedro. Ixi. Tá, se quiser conectar de novo, a gente faz uma última pergunta para o Pedro aqui. Tentar entrar e sair. Conectar de novo. Tentar entrar e sair, mas vamos ver se funciona. Perfeito. Olha só, tem aqui a Gisele Lagos, ela diz: Carla Zambelli está com um projeto de anistia para bolsonaristas. Isso é legal? É um projeto que vai ser apresentado hoje, assinado pela deputada Carla Zambelli, que prevê anistia a todos os atos praticados por pessoas que sejam investigados ou processados sob a forma de crime de natureza política ou conexo. Ou seja, ficam aí, ela diz que é desde o início do governo Bolsonaro e é para garantir aí a anistia ampla ao Daniel Silveira e outros bolsonaristas condenados ou investigados por manifestações consideradas antidemocráticas pelo Supremo. Ou seja, e aí vai ser apresentado hoje pela Carla Zambelli. Isso é legal, Pedro? Isso... Perdão, porque tem dois vícios, né, que são conectos um com o outro. O princípio da isonomia vulnera. A anistia é diferente da graça ou do indulto individual, ela é dada a uma categoria de pessoas.
né? E você tem que formar essa categoria de pessoas não de forma particularista. Ela quer só beneficiar os bolsonaristas. Por isso que eu falo, eles não querem direito à liberdade de expressão, eles querem que seja universal, eles querem liberdade de expressão para eles, né? Então ela só quer beneficiar os bolsonaristas. Se fosse um projeto adequado, deveria isentar todo mundo. Você tem líderes do MST sendo processados, até pela lei antiterrorismo, né? Você tem lideranças de esquerda aí, tem uma série de inquéritos abertos pelo próprio governo Bolsonaro contra jornalistas, advogados, ou seja, precisaria beneficiar todo mundo. Ela não, ela só quer beneficiar os bolsonaristas. Isso é inconstitucional, né? É evidente que é uma anistia inconstitucional por desvio de poder. Isso eu trato num livro meu, que chama o Desvio de Poder na Função Legislativa, exatamente com um exemplo muito semelhante a esse, né? É quando uma lei que é para ser geral é usada para beneficiar uma categoria específica, né? Ou uma pessoa específica. E além do desvio de poder, é uma vulneração evidente ao princípio da isonomia. Então, mas o que eles querem é isso mesmo, é liberdade de expressão para eles e não para os demais, né? Ou seja, uma liberdade de opressão, não de expressão, é isso que eles querem. Muito bem. Agradecer ao Pedro, muito obrigada aqui. Obrigado, gente. Obrigado, Renato. Obrigado. Valeu, Pedro. Sempre um prazer, uma honra recebê-lo aqui no nosso. Muito obrigado.